senhores telespectadores, temos andado ultimamente entre o norte e o sul, o Alentejo e Trás-os-Montes. Bom, o programa hoje é um bocadinho mais longe. Mais longe ou mais perto? Mais perto, porque de Lisboa ao Algarve são 3 horas e de Lisboa aqui são 2. Portanto, 2 é menos que 3, portanto é mais perto. Estou-lhes a falar em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, da região autónoma dos Açores. É Vila Franca, que vê aí além, se derem volta, vê na nossa frente o famoso Ilhéu, o Ilhéu que fez nascer Vila Franca. A história era esta: a ocupação humana dos Açores começa na ilha de Santa Maria. Penso que no reinado do rei Dom Duarte. Bom, mas Santa Maria tinha bons campos, tinha e tem bons campos de lavoura. O que não tem é um porto seguro, onde os navios possam aguentar a força das invernadas. Não tem. Bom, estiveram lá há algum tempo com Gonçalo Velho e ao longe, muito ao longe, via-se o dorso azulado de uma ilha grande. Bom, puseram-lhe logo nome. Aquela é a ilha de São Miguel. Quem pôs o nome foi o infante Dom Pedro. São Miguel. E mandaram ocupar São Miguel. Lá vieram, atravessaram o mar, instalaram-se na povoação. A primeira terra habitada é a povoação, mas a povoação tinha o mesmo problema, não tinha um porto. Eles vinham nos navios, nos primeiros anos até viviam nos navios. E como é que podiam ter o navio se não havia o porto? Bom, vieram por aí. A povoação fica a 10 milhas para aquele lado, a 10 milhas. Eles vieram andando, até que chegaram aqui e viram este ilhéu. Reparem, o ilhéu é uma antiga cratera de um vulcão e exatamente no meio parece ter um lago. Isto era tudo fechado. Bom, mas os nossos bons portugueses viram, pois é, mas a gente aqui ao picão cortar ali aquela gola, isto ficou uma entrada e a gente tem aqui um porto, isto parece feito de propósito. Porto temos aqui e campo temos do lado de lá. Campo excelente, terra de trigo, está tudo resolvido. Já há campo e já há porto. E é assim que nasce Vila Franca do Campo, destinada a ser a capital da ilha de São Miguel. Por isso, por onde eles começam, é por fazer uma grande igreja em honra do São Miguel. Devo dizer que as aparências iludem, porque este porto, como porto, vale pouco. Na maré alta pode ter 2 ou 3 metros, mas na maré baixa chega a ter meio metro. Se olharem bem, vêem-se ali as pontas das rochas. Isto, como ancoradouro, não valia grande coisa. Os navios até começaram a ficar do outro lado, fora do ilhéu. Dizem-me os jovens que aqui fazem desporto que daquele lado há imensas âncoras antigas. Os navios era ali que se abrigavam da força do temporal, mas é claro, bastava uma ponta mais violenta de vento, quebravam as amarras e lá iam os navios à deriva. Uma história contada pelo mais antigo cronista das ilhas, como sabem, é o Gaspar Frutuoso, mas que eu não sei se tem algum ponto de verdade ou se é pura lenda. De qualquer maneira é bonita. Diz que quando os primeiros portugueses chegaram aqui, ouviam, vindos do centro da terra, vozes terríveis, eram rumores, grandes roncos. Bom, e eles ouviam
O que eles ouviam era isto que nós estamos a ouvir. Mas traduziam. Olha lá, lá estão os demónios a dizer: esta terra é nossa, nossa é. Esta terra é nossa, nossa é. Bom, cheios de medo, isto era a terra do demónio, pediram aos padres que os acompanhavam que viessem então com os hisopes, com a cruz alçada, com as caldeirinhas de água benta e com muitos conjuros, e pediram ao demónio que se fosse embora. E o demónio foi, a prova é que nunca mais apareceu aqui. Quem apareceu algum tempo mais tarde, também diz o Gaspar Frutuoso, foi El Rei Dom Sebastião. Aparecia além, era assim uma espécie de lenço branco a acenar para a gente que vivia na vila, e todos esperavam que quando houvesse muito nevoeiro, aqui há sempre nevoeiro, ele saísse da ilha e desembarcasse na vila. Mas isso, até hoje, ainda não aconteceu. Foi aqui no Ilhéu que se instalaram os primeiros povoadores. Mas é claro, atravessaram este braço de mar e rapidamente começou a nascer a vila. Eu acho que estão a ver ali na minha frente uma praia, uma pequena praia, é a Praia do Corpo Santo. Hoje chamam-lhe a Praia do São Pedro Gonçalves, é tudo a mesma coisa. O Corpo Santo é aquela luz que se vê brilhar nas gáveas dos navios, quando há grandes temporais, e a eletricidade eletrostática faz brilhar pequenas luzes. Isso é o Santo Telmo, é o Corpo Santo, ou o São Pedro Gonçalves Telmo. Na praia de pescadores, à volta vai nascendo a vila, e entre os anos de 1444 e 1522, portanto cerca de 80 anos, a vila torna-se realmente numa belíssima povoação. Hoje, diante da Câmara Municipal, está uma estátua de um grande fidalgo, vestido quase de imperador romano, a dizer que foi o fundador de Vila Franca do Campo. Está em contradição com tudo quanto sabemos do primitivo povoamento dos Açores. Estas vilas não foram povoadas por nenhum grande, mas sim por muitos pequenos. São o fruto do heroísmo anónimo do povo. Bem, o que entretanto aconteceu foi que os pescadores não desistiam de achar um porto melhor e, correndo a costa naquela direção, para o oeste, a cerca de 12 milhas daqui, encontraram uma belíssima calheta. Calheta era onde calhavam os navios. Olhem, é daí que vem a nossa palavra calhar. Se calhar, onde calhar, também, coitados dos marinheiros, passavam a noite onde calhava, onde o navio calhava. Bom, a calheta, que ficava ali junto de uma ponta baixa de rochas, uma ponta delgada, a calheta tinha mais condições do que o Ilhéu, porque tinha fundo para os navios, não tinha rochedos, os caminhos podiam levar os carros carregados com sacas de trigo até mesmo junto do costado das embarcações, e passou a ser de lá, da calheta de Ponta Delgada, que se fazia a exportação do trigo, quer para o reino, quer para as praças africanas. Bom, por isso, agora há duas terras rivais. Vila Franca do Campo, a capital, onde está São Miguel, e Ponta Delgada, onde se faz o mais importante tráfico comercial. Essa rivalidade durou muito tempo, muito tempo. Olhem, eu acho que ainda não está completamente apagada.
Não está. Bom, mas a verdade é que Ponta Delgada passa à frente em 1522 com uma tragédia. Aqueles montes, vêm montes, montes atrás da vila, aqueles montes, numa noite, desabaram sobre a vila, matando praticamente toda a população. Esta gente teve a coragem de, os que sobreviveram e os que andavam por longe, voltaram, reconstruíram a vila, reconstruíram a igreja, e a vila é hoje uma das mais lindas vilas dos Açores, é mesmo, eu acho, é das terras mais bonitas de Portugal. Bom, mas é claro, Ponta Delgada passou à frente. Ponta Delgada, com esse empurrão do terremoto, ela é que veio a ser a capital açoriana. Mas reparem, o São Miguel. O São Miguel, que foi quem deu o nome à ilha, apesar de ter asas, nunca voou daqui. E quem quiser ainda hoje erguer uma oração ao padroeiro da ilha, é a Vila Franca do Campo que tem de se dirigir. Outro monumento que merece visita, o Convento de São Francisco. Bem, o povo chama-lhe simplesmente o Convento dos Frades, porque quando começou o povoamento eram eles os únicos frades, os franciscanos. Tinham o seu conventinho e quando desabou a montanha em 1522, eu acho que morreram lá todos. Eu sei que morreram 19 e não deviam ser mais do que isso. Morreu tudo. Bom, mas resolveram logo no ano seguinte, em 23, já estavam a pensar em pôr outra vez o convento em pé. Mudaram o sítio e cá está ele, o convento dos franciscanos da Ilha de São Miguel. Um lugar muito importante, porque isto era um centro de estudos, estudava-se aqui teologia, e chegaram a chamar a Vila Franca do Campo a Coimbra Micaelense, porque era aqui que se faziam os melhores estudos. O convento tem uma outra razão para ser visitado. É que hoje é um turismo de habitação. É uma pousada feita com um gosto e com um respeito pelas pedras históricas que é lição para muita gente. É uma beleza. Vila Franca do Campo também tem um museu municipal. É claro, as pessoas que vêm a Vila Franca, que é a mais antiga capital da Ilha de São Miguel, esperavam encontrar aqui, de certo modo, o passado glorioso dos tempos da descoberta e o século XVI e toda a luta do século XVII e o Conde do Vimioso. Não há nada disso. Não há nada disso. É um museu etnográfico, um museu fundamentalmente do século XIX, mas isso também tem uma explicação. É que tudo quanto havia aqui de antigo foi levado. Levado ou pelos particulares, ou pelos colecionadores, ou pelos arrebanhadores dos patrimónios dos museus, ou foi para a Ilha Terceira, ou foi para a Ponta Delgada, e aqui só ficou aquilo a que os outros não ligaram importância. Mesmo assim, está um museu cheio de interesse. Estou-lhes a falar aqui junto de uma vitrine que guarda um serviço de sacavém. Isto tem o Açor que veio a dar a bandeira açoriana. É um Açor diferente
E tem aqui 9 estrelas. São as 9 ilhas dos Açores. Isto é feito em Lisboa, em Sacavém, ali por volta de 1895. E vem comemorar aquilo que se chama a primeira autonomia açoriana. Bom, que autonomia foi essa? É isto, é que até estamos no fim do século XIX, os Açores reivindicam realmente o direito de viver por sua conta, mas lá no reino não sabem bem se isto é reino, se isto é colónias, e aplicam tributos pesados sobre o álcool da beterraba, sobre os produtos aqui açorianos. Isso gera um movimento de protesto, de reação, e o rei Dom Carlos publica o primeiro decreto que estabelece uma série de liberdades para a economia açoriana. Claro que as liberdades do plano económico passam rapidamente ao plano político, e é a esse movimento de 1895, claro, mais 2 anos antes, 2 anos depois, que se chama a primeira autonomia açoriana. Já que falei no Açor, não queria deixar de chamar a atenção, eu já tenho falado mais uma vez nisso, que Açores não tem nada a ver com Açores. Isto foi um erro histórico, destes erros correntes. Azores vem de azuis, é uma palavra italiana. Eram ilhas que se avistavam ao longe, ténues manchas azuis no horizonte do mar. Azuis. Azuis, no italiano do norte, é Azores. É daí que vem Azores. Bom, felizmente, o azul ainda hoje está na bandeira açoriana. Agora, o Açor, ave de caça, usada lá pelos nossos falcoeiros, pelos nossos cavaleiros, o Açor, esse está completamente inocente. Aqui no museu podem ver, aliás, outras coisas muito curiosas. A arte da olaria, que é famosa aqui, os oleiros de Ilha Franca. A arte da latoaria, os latoeiros também eram famosos. Até podem encontrar restos do que foi a antiga Vila Franca, a que foi esmagada pelo terremoto. São pedaços de vasilhas, pedaços de telhas, e quase milagrosamente escapou intacta a rosácea da antiga igreja. Aquela rosácea escapou, mas os habitantes, no ano seguinte à destruição completa da sua antiga matriz, estavam a pôr outra igreja de pé. O Ilhéu era um porto natural e, portanto, os moradores pensaram: bom, porto já temos, quem tem porto faz a cidade. E desde o início, isto é muito curioso, desde o início pensaram que ia ser aqui a capital da ilha de São Miguel. Quem tinha posto o nome à ilha São Miguel tinha sido o infante Dom Pedro. Sabem que São Miguel nunca houve uma pessoa chamada Miguel. Não, é um símbolo. São Miguel é o símbolo das forças do bem que triunfam na sua guerra contra as forças do mal. Tinha sido Lúcifer que tinha dito que não obedecia lá ao Messias prometido, e então vem o arcanjo São Miguel, travam a grande batalha e o bem triunfou sobre o mal. Isso é o que quer dizer São Miguel, e era isso que queria dizer o infante Dom Pedro. O infante Dom Pedro, como sabem, lutou pelo poder, adotou como seu patrono São Miguel. Consagrou a São Miguel, por exemplo, a sua vila de Aveiro,
A igreja de Aveiro era de São Miguel, olhem, foi destruída depois de triunfar o Dom Pedro, porque o Dom Pedro não queria nada que fizesse lembrar o Dom Miguel. Mas esta igreja escapou. E o que acontece é que eles aqui começaram logo a fazer uma vila, a vila capital da ilha e, portanto, a vila com uma igreja ao São Miguel. A igreja ficou feita, estava completa, quando, no ano de 1522, esta data é muito importante aqui, em 1522, há um terrível cataclismo. Duas enormes montanhas que ficavam para além, moveram-se sobre si próprias e caíram sobre a vila nascente. Bom, disso foi uma coisa súbita. Morreram 4.000 pessoas, 5.000 pessoas de vida. Olha, morreu praticamente toda a gente que aqui morava. E a igreja que eles tinham feito, a igreja de São Miguel e o velho São Miguel, ficaram sepultos sobre a imensa quantidade de terras e de pedra. E aí os habitantes da vila disseram: bom, a igreja perdeu-se, vamos fazer outra. E num sítio pouco desviado, aqui, fizeram outra igreja do São Miguel, com o mesmo tamanho, com a mesma fachada. Isto foi feito depois de 1522, aliás, sabemos perfeitamente, começou a ser feito em 1535. Ainda hoje lá está o sino oferecido por El Rei Dom João III, é o mesmo, que desde então dá as horas, marca os funerais, marca a vida desta povoação. Simplesmente a Igreja Nova, em 1563, veio o grande vulcão da Lagoa do Fogo, é uma coisa terrível. O vulcão jorrou rios de lava, voltaram a cair sobre a igreja ficou completamente destruída e os habitantes novamente, com a mesma traça, com as mesmas dimensões, a puseram de pé. Mas em 1630, já estamos em 1630, agora é domínio filipino, vem o grande vulcão das Furnas. É outra vez uma catástrofe tudo isto. Isto ficou outra vez um monte de escombros. E ao longo do século XVII, mais uma vez os moradores puseram em pé a sua igreja com esta traça, como vêem, é uma traça que lembra o tempo gótico, que lembra o tempo da fundação. Eu, quando venho aqui, diante da igreja de São Miguel, capital espiritual da ilha de São Miguel, emociono-me com esta lição de fidelidade às raízes, com esta lição de perseverança, com esta lição de coragem.